1 Pedro, capítulo 4, os versículos 10 e 11. Nós já lemos o versículo 10, eu vou repetir a leitura dele e lerei então em seguida o versículo 11. Nós começamos o culto fazendo a leitura deste versículo 10. No momento da confissão, nós lemos novamente esse versículo 10. Eu quero ler neste momento e pedir a sua atenção. 1 Pedro 4, 10 e 11. Nos diz a palavra de Deus: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Servi uns aos outros. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos encontramos, ó Deus, com a Tua palavra aberta. Nós te bendizemos por tão grande privilégio, Senhor. Ainda outro privilégio podermos compartilhar a Tua palavra, na forma de pregação, de ensino, de reuniões, de grupos de oração nos lares, de pequenos grupos, na conversa uns aos outros ou uns com os outros, de tantas formas, Senhor, podermos falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, com a Tua palavra viva nos nossos corações. Te bendizemos, ó Deus, por sermos chamados por uma ação do Teu Espírito nos nossos corações, nos colocando na Tua igreja, a cada um de nós, para servirmos ao Mestre, Senhor. E nós Te louvamos, ó Deus, também, porque nós não estamos sozinhos. O Teu Filho Jesus, Ele disse aos apóstolos, extensivo a toda a sua igreja: e eis que estou convosco até a consumação do século, ou seja, até o fim de todas as coisas. O Senhor, o Teu Filho Jesus, ó Pai, o Senhor da igreja, está com a sua igreja até o fim de todas as coisas. E Te bendizemos, ó Deus, porque nós podemos aprender dEle. Ele que foi, que é e continuará sendo o maior exemplo de servo, de alguém que serviu, sendo capaz de dar a sua própria vida, para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar contigo, ó Pai, e para dar sentido às nossas vidas. Nós Te bendizemos por Jesus, o servo. Te louvamos pelo exemplo dele para as nossas vidas. Te oramos assim, ó Pai, reconhecendo as nossas limitações e fraquezas, reconhecendo que se o Teu Espírito não falar aos nossos corações, ó Deus, soará apenas como um discurso, talvez agradável. Mas, ó Deus, nós ansiamos por ouvir a voz do Teu Espírito através da Tua palavra. E clamamos isto, ó Deus, por misericórdia do Senhor, por graça, porque é favor que nós não merecemos. Te louvamos e clamamos isto, no nome do Teu Filho Jesus, o Senhor da igreja, e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém. Servi uns aos outros, começa Pedro neste versículo 10. Indubitavelmente, irmãos, Pedro é considerado, como ele mesmo se apresenta, o autor desta carta. No capítulo 1, no versículo 1, ele diz: Pedro, apóstolo de Cristo. Alguém que foi o apóstolo era alguém que era enviado a partir de, ou a partir de algum lugar, ou a partir de alguém. Por isso que Pedro é bem claro, logo no começo da epístola: Pedro, apóstolo de Cristo, de Jesus Cristo. Os destinatários desta epístola não foi ninguém menos do que os cristãos
judeus e principalmente judeus pagãos convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus, que moravam então na Ásia Menor. Muitos acreditam, muitos estudiosos, eruditos, acreditam que Pedro estaria em Roma quando escreveu esta epístola. E por que é importante se dizer isso? Porque possivelmente Pedro estava antevendo a perseguição que haveria de se espalhar por todo o Império Romano, que já começava a florescer na cidade de Roma. Isso através, então, do terrível imperador Nero. E a igreja haveria de sofrer como sofreu tremendamente. E Pedro, então, antevê que esta perseguição não ficaria apenas ali em Roma, mas haveria de chegar até a Ásia Menor, onde estavam estes destinatários desta epístola. Possivelmente a carta foi escrita, acredita-se, então, nos anos 60, possivelmente entre os anos 62 e 69, já da nossa era, depois de Cristo. E é interessante como Pedro faz algumas abordagens nesta epístola. Depois que Pedro trata, nesta primeira carta, no capítulo 1, sobre a nossa salvação em Cristo Jesus, sobre a necessidade de que a igreja pudesse viver em santidade de vida, depois dele tratar sobre os deveres dos cristãos inicialmente como povo e como templo, como habitação de Deus. Depois, então, ele trata sobre os deveres dos crentes para com os não cristãos, para com as autoridades. Pedro trata também sobre o desafio de uma vida exemplar por parte dos cristãos, uma vida exemplar no lar, nos relacionamentos, sejam nos lares ou mesmo com pessoas que não eram cristãs. Pedro, então, vem tratar agora aqui no capítulo 4 sobre serviço. Mais precisamente sobre nós, como servos do Senhor Jesus Cristo. Você aprendeu algo, ou tem aprendido algo, nesta pandemia sobre serviço? O que você tem aprendido, ou o que nós temos aprendido em meio a toda esta pandemia na questão de serviço? Alguém disse recentemente que aprendeu que as misericórdias do Senhor e os serviços domésticos nesta pandemia não têm fim. Que os serviços domésticos, a exemplo das misericórdias do Senhor, não têm fim. Tem gente que está apavorada com lockdown, porque está pensando, não é tanto a questão propriamente do lockdown, é o que vai acontecer dentro da casa, o acúmulo de serviço dentro da casa, o medo dos quilos que poderemos adquirir dentro da casa, as pilhas de pratos, de copos, de talheres, o horror de tudo para fazer dentro da casa. Tudo isso implica serviço. Pessoas que estão aprendendo algo. E quanto nós devemos ter aprendido sobre serviço nas nossas próprias casas. Nós fomos lançados de volta para casa. Todo mundo de volta para casa. O que nós aprendemos sobre serviço ao estarmos em casa? O que nós aprendemos sobre serviço pensando no home office? O que nós aprendemos sobre serviço no nosso contexto de trabalho? O que nós aprendemos sobre serviço através das mídias? O que nós fizemos ao longo de todos esses meses? Quantas pessoas ajudamos? Ajudamos, e eu não estou falando de pastores, eu estou falando de toda a igreja, de cada pessoa. Um outro pastor fez uma postagem muito interessante. Ele disse: eu não estou preocupado se o templo vai abrir. Eu não estou preocupado com isso.
E eu achei realmente procede. O quanto nós nos tornamos uma igreja templária. Parece que não. Falamos de tantas idolatrias, de tantas outras, e não detectamos como nós nos tornamos templários. A igreja apostólica não estava preocupada do templo abrir. É só você ler Atos. A igreja apostólica nem templo tinha. O templo era do judaísmo. A igreja apostólica estava preocupada, sim, em fazer o que Jesus mandou. Fazer o que ele mandou na grande comissão. Ide, portanto, ou indo, onde quer que vocês estejam, façam discípulos, aproveitem as oportunidades. Quantas pessoas Deus colocou na sua frente? A quantas pessoas você pode falar? Pessoalmente, num zap de condomínio, que a gente entende que o zap de condomínio é para tratar de questões de condomínio. Mas, para mim, foi um momento muito marcante. De postar, primeiro pedir autorização aos síndicos, eles deram ok, postamos lá uma primeira mensagem logo na primeira semana e colocamos uma mensagem para todo o condomínio. Não queremos ser inconvenientes. Se algum dos condôminos não se sentir à vontade, por favor, não precisa nem postar aqui no grupo, se dirija aos síndicos e nós vamos parar. Na primeira mensagem. E aí o que aconteceu foi diferente. As pessoas começaram a postar mensagens no grupo do condomínio, dizendo, não pare, nós precisamos, nós estamos angustiados com tudo que está acontecendo. Não pare, não pare. E no meu coração só vem, meu Deus, que oportunidade. Que oportunidade. Já que começaram a divulgar tantas outras coisas, que oportunidade para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Até quando for possível. O crente não precisa ser chato. O crente não precisa ser inconveniente. Mas o crente pode ser usado por Deus, cada um de nós, no seu tempo, da forma que Deus deseja, para servir de tal forma que o serviço traga glória ao nome do Senhor. Talvez você já tenha ouvido aquela famosa frase, quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu lembro que antes de entrar para o seminário, quando ainda estava começando a amadurecer um pouco o desejo de ir para o seminário, eu lembro que eu fui para uma reunião de crentes, num apartamento em Boa Viagem de uns parentes nossos, não um apartamento, mas fui convidado por esses parentes. Estava nessa reunião de uma outra denominação, e o que me chamou a atenção foi que quando eu entrei no apartamento, um apartamento muito grande e tal, e reunindo muita gente lá, de uma determinada igreja, que não era da igreja presbiteriana, e quando eu entrei, a pergunta que pessoas me fizeram foi, você é crente? Não, não foi isso não. Eles disseram, você é servo? E eu tive aquele impacto, assim, um negócio estranho. Você é servo? E aquilo ficou no meu coração. Porque era uma reunião de crentes ali, de uma determinada igreja evangélica. Então, era muito natural que se perguntasse, você é parente de fulano? Você é crente? Não. A pergunta foi, você é servo? E eu até confesso que eu fiquei meio assim, bom, o que é servo para essa pessoa que está me perguntando? Servo de quem? O que é servo para ela? Você é servo? Isso me impressionou. Hoje muitos são servos. São servos do patrão, são servos da empresa, são servos de mamon, do dinheiro, das posses, são servos das ambições, que guardam nos próprios corações, são servos da política, são capazes de morrer pelos seus posicionamentos políticos, são servos de religiões, que nem sempre significa ser servo de Cristo, e na verdade o que precisa ser direto é servo de Cristo.
Se você for um bom servo de Cristo, você vai ser um bom presbiteriano, um bom batista, um bom assembleiano, você vai ser um bom cristão se você for servo de Cristo, se for verdadeiramente servo de Cristo. Há muitos servos hoje, sim, servos de ideologias e por aí vai. Na segunda epístola de Pedro, é interessante como Pedro se apresenta. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro vai dizer lá, ele vai se apresentar como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Servo e apóstolo de Jesus Cristo. Como é forte o que Pedro usa. Eu sou um servo de Cristo. Eu não sou o Senhor de Cristo. Ele é o meu Senhor e eu sou servo dele. Nós ordenamos diáconos. Nós demos posse também àqueles que foram reeleitos como presbíteros e diáconos. Qual o maior título para cada um de vocês, para cada um de nós? Servos. Servos. Eu lembro-me de uma situação de um pastor, professor de seminário. Hoje não está mais em nosso seminário, mas um pastor de um coração pastoral tremendo, porque tem pastor, eu diria, ou tem reverendo que não tem coração de pastor. E ele disse que certa vez, depois que um jovem foi ordenado pastor por um presbitério, que tinha sido aluno lá do seminário, ele, ao avistar esse pastor e professor, esse jovem gritou e disse: reverendo, eu sou igual ao Senhor agora. Eu sou reverendo como o Senhor, eu fui ordenado. E aquele pastor, de um coração tão tremendo, ele olhou e disse: é verdade, meu filho, se você foi ordenado, você agora é um reverendo como eu. Mas não esqueça que entre você e eu existem muitos e muitos livros. Muitos e muitos livros. E ele poderia ter dito, muitos anos de experiência. E se viveu esses anos aos pés do Senhor, poderia dizer: quanta coisa eu tenho para compartilhar com você. Você está começando agora. Como um coração humilde de servo. De vez em quando, em algumas aulas lá no seminário, eu digo a alguns: cuidado, viu? Cuidado com o título de reverendo. Tome muito cuidado. Isso pode subir para a cabeça. E você pode ter um AVC espiritual. Você pode acabar com o seu ministério, com a sua vida. Você pode acabar com a sua família. Porque você não entendeu o que mais um reverendo, que é um título de respeito no meio religioso, precisa ter. Mais do que um título de reverendo, você precisa ter um coração de pastor. E um coração de pastor vai ter, sim, o valor e o título nobre de ser um servo do Deus Altíssimo. Como disse Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Servo e apóstolo de Jesus Cristo. Se Jesus é o nosso Senhor, nós devemos nos perguntar: que tipo de servo nós somos? Se Jesus é o nosso Senhor, que tipo de servo nós somos? Nós devemos nos perguntar mais também: como nós servimos ao Senhor? Como nós servimos ao Senhor? E é nesse contexto que eu quero deixar com você uma verdade deste texto, uma verdade central. Quando Pedro diz: servi uns aos outros, eu quero lembrar a você o óbvio, que muitas vezes tem sido perdido ao longo da caminhada cristã, que pode ser um risco para mim e para você na nossa vida cristã. Eu quero deixar com você o óbvio, e o óbvio é: o servo de Jesus serve. O servo de Jesus serve. Eu sei que é muito difícil, e foi muita informação numa frase só,
Mas você consegue repetir isso? Vamos dizer juntos? O servo de Jesus serve. Está vendo como é difícil? Nem todo mundo conseguiu lembrar, porque são muitas ideias aí, é muito complicada a ideia. Vamos dizer juntos de novo? O servo de Jesus serve. Amém. Vocês que foram recém-ordenados, que foram ordenados agora, não esqueçam isso na caminhada. O servo de Jesus serve. Se não for para servir, não fomos chamados para sermos servos de Jesus. Você que teve o seu mandato renovado, não esqueça isso. O servo de Jesus serve. Você que estava impondo as mãos ou estava por trás, como os diáconos, que não é uma função deles, a imposição de mãos e a ordenação. Eles não estavam aqui ordenando, como é a função do conselho, mas apoiando aqueles que estavam sendo ordenados. Não esqueçam isso. Não esqueçamos isto. O servo de Jesus serve. Mas como ele serve? Olha o que está dito aí no versículo 10. A palavra de Deus nos diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu vou repetir, eu quero pedir que você preste bem atenção a cada detalhezinho. Olha. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Que coisa maravilhosa Pedro nos diz aqui. Pedro diz que o servo de Jesus serve, mas não de qualquer forma. Pedro nos diz aqui, o apóstolo Pedro nos diz, que o servo de Jesus serve como bom mordomo de Deus. Como bom mordomo de Deus. É interessante que Pedro usa aqui uma expressão que é traduzida como bons despenseiros de Deus. O despenseiro era, no contexto grego ali, era o mordomo, era o administrador dos bens, então, de uma casa. Ele era encarregado desses bens, de cuidar dos bens do seu senhor. Veja, para servir aos familiares, para servir a trabalhadores da casa, para servir também aos hóspedes da casa. Esse despenseiro, esse mordomo, ele tinha que ter muito cuidado com a famosa despensa. Eu até lembro que foi quase agora, na infância, quando morávamos numa casa em Bairro Novo, Olinda, tinha um quartinho, que aquele quartinho era o quartinho maravilhoso da casa, mais do que a cozinha, porque era a despensa. Era ali que as coisas estavam. Era ali que estavam os doces, as guloseimas, não só as comidas convencionais da casa. Estava tudo guardadinho ali, na despensa. De onde vem então a expressão despenseiro. É aquele que cuida da despensa. É aquele que cuida dos bens. Ele precisa administrar, ele precisa cuidar. O seu Senhor confiou a ele isso. Porque ele vai ter que administrar tudo para que não falte nada. Nem para os familiares, nem para os trabalhadores da casa, isso era muito comum naquela época, no meio dos gregos, e nem para os hóspedes da família. Veja bem, nós não somos donos, nós somos mordomos. Como é difícil às vezes assumirmos isso. Nós não somos donos, mas às vezes nos fazemos de donos. Nós somos mordomos. O seu carro, me permita dizer à luz da palavra de Deus, não é seu. Você é mordomo do carro que Deus lhe deu. A sua casa não é sua, é de Deus. Nós somos mordomos do lugar que Deus nos deu para morar. O salário não é nosso, é de Deus. Nós somos mordomos daquilo que nós recebemos. O currículo, o que nós conseguimos fazer e desfazer ao longo da caminhada, nada disso é nosso. Nada disso é nosso.
é de Deus. Nós somos mordomos. Alguns chegaram até a perguntar assim: quantos anos você tem? Eu não vou revelar a minha idade, vou dizer a de presbítero, PH aqui. Quantos anos você tem? Ele responderia então: 45. Não, você não tem 45. Você não tem. Você não tem 45 na mão. Você já viveu. Você não sabe quanto vai viver daqui para frente. Então alguém questionava, dizia: não é, você não tem. Eu tenho tantos anos. Ter. Olha como é complexa a coisa. Você tem 45 pela frente? Não sei. Não sei quanto tempo. Nenhum de nós sabe. Nós somos, mas nós precisamos viver nessa consciência. Nós somos mordomos. De cada dia, de cada semana, de cada mês, de cada ano. Nós somos servos. E nós precisamos servir, como diz Pedro, como bons mordomos, como bons despenseiros. Você lembra de José do Egito? Talvez nos dê uma força tremenda essa ilustração e essa lembrança do texto bíblico e da vida de José. José era um escravo, foi comprado por Potifar, foi colocado na casa, começou a crescer na confiança, e então Potifar chega agora e diz: olha, a partir de agora você vai ser o administrador da minha casa. Veja, ninguém é louco para comprar um escravo e no primeiro dia já dizer: parabéns, você acabou de ser comprado e agora você se torna o meu administrador. Não, ninguém fazia isso. E nem foi feito assim com José, não. Não se engane, não. Potifar, que nem temia ao Deus único e verdadeiro, adorava outras divindades, como qualquer egípcio, Potifar precisou ter um mínimo de confiança em José, porque ser administrador da casa era ter acesso a tudo que o seu senhor tinha. E quando ele foi tentado e foi assediado pela esposa de Potifar, na sua fala diz a Bíblia que ele disse: eu não posso fazer isso. Eu estou traindo Deus em quem eu creio, eu estou traindo o meu Senhor aqui na terra, que é o seu marido. Ele me confiou todas as coisas, menos você. Eu não posso ceder a isso. Eu sou alguém de confiança do seu marido. Eu não posso tocar em você. Não. Ele me confiou todas as coisas. Eu sou alguém da máxima confiança do seu marido. Eu tenho um Deus a quem eu sirvo. Eu sou fiel a este Deus. E eu tenho o seu marido como meu Senhor aqui na terra. Eu trabalho para Ele. Eu estou debaixo da confiança que Ele me fez ter, que me concedeu, digo. Eu não posso lhe tocar. Ele me concedeu autoridade sobre todas as coisas, menos você. Não tenho autoridade sobre você e eu não tenho direito sequer de lhe tocar, de forma alguma. Não. Eu lhe devo respeito. E foi isso que José fez. Alguém que tinha tudo sob o seu, debaixo do seu controle, menos a esposa de seu senhor. Pedro então diz: servi uns aos outros. Servi uns aos outros. Como nós temos servido? E quando Pedro nos diz aqui servir, eu vou falar grego e você vai entender português. Alguém aqui já estudou grego? Não, mas tem um que está estudando. Não é? O seminarista Denilson já está quase doutor em grego. Mas eu vou falar grego e você vai entender português. Quer ver? Esse servir aí, servir uns aos outros, lá vai o grego. Diakonuntes. Entendeu o grego? Diakonuntes. Entendeu uma partezinha do grego, não entendeu? Em presbíteros, diaconum, ele não diz aqui presbiterostes, não. Ele diz diaconuntes, diácono. De onde vem exatamente o termo diaconia? É servir. Servir uns aos outros. É serviço. E o diácono tinha aquela ideia de que era aquele homem que servia às mesas. E foi justamente isso que os apóstolos disseram lá em Atos 6. Havia uma distribuição diária. Viúvas estavam sendo esquecidas.
viúvas dos gregos, dos helenistas, e eles começaram a criticar os hebreus. Olha, as viúvas de vocês estão sendo servidas, as nossas não. E os apóstolos, então, diante daquela cobrança, é muito comum que pastores, presbíteros, queiram fazer tudo. E ali começa Deus a nos ensinar que nós precisamos dividir o serviço. Que ninguém é mais importante do que ninguém. Nem o reverendo, e se você me faz um favor, nem me chame de reverendo. Não é? Que eu não fui chamado para ser reverendo. Fui chamado para ser pastor. Foi o chamado de Deus para a nossa vida. E na primeira semana de aula, nós tivemos uma lição sobre essa história de reverendo. Veja, não é nenhum pecado você chamar outros de reverendo, é que eu pessoalmente fiquei traumatizado. Quando ligaram do Sul para o nosso diretor, o pastor Chiquinho, e perguntaram: vocês estão formando pastores? E ele disse, no final deste ano, sim, todo ano nós formamos pastores. E ele perguntou, mas por que essa pergunta? Ele disse, porque aqui no Sul nós estamos cheios de reverendos, nós queremos pastores. Nós queremos pastores. Nós estamos cheios de reverendos. A gente ficou traumatizado com isso. Seminarista que não queria ser chamado de reverendo de jeito nenhum. Hoje eu estou vendo a coisa mudando um pouco. A turma quer o título, mas não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço. Como Pedro pagou. Como Pedro chama a igreja. Reverendos não estão preocupados em servir primeiramente a Deus, para depois entender o que Deus quer que possamos servir ao corpo. Não, reverendos não estão preocupados com isso. Mas pastores estão. E Deus nos chama a sermos servos uns dos outros. Servir uns aos outros. Aqui é todo tipo de serviço. Seja o serviço em palavra, seja o serviço em ação. Não só o serviço da palavra, mas o serviço também da ação. Como é que você pode servir bem? Como você pode servir bem? Diz Pedro aqui. Como você pode servir segundo a vontade de Deus? Pedro é bem simples. Ele diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Eu recordo-me de um congresso de pastores, líderes, de uma outra denominação, e tratando sobre, de forma equilibrada e bíblica, correta, tal, tratando sobre dons, dizia que um pastor mostrava uma peça no congresso, como ilustração para a pregação, e aí mostrava então um pastor desesperado. E aí um crente chegava no gabinete pastoral, pastor, eu queria falar, e disse, meu irmão, olha, eu não posso, eu estou super ocupado, volte outra hora. E aí o irmão dizia, tá certo, pastor, era tão importante o que eu tinha para falar, mas eu volto depois. Ele fez, era sobre o quê? Ele disse, eu me aposentei e eu estou querendo trabalhar na igreja. O tempo que eu não tinha, agora eu tenho, pastor, estou livre, pastor, mas depois eu passo. O pastor disse, não, agora. Ele disse, não, mas o senhor está ocupado. Ele disse, estava. Você, Deus, mandou para resolver o meu problema, pastor, o meu problema. Ele disse, eu estou precisando de uma pessoa para terminar aqui o meu organograma da igreja. E aí o pastor olhou para ele e fez, é você, eu vou colocar o seu nome aqui. Ele fez, onde, pastor? Ele disse, no departamento infantil, você vai dar aula para as crianças, a gente está precisando de um professor, e não tem, então é você. Ele fez, pastor, não faça isso comigo não, eu não levo o menor jeito, eu não tenho o menor jeito. Ele disse, não, mas o trabalho do Senhor é assim mesmo, é em meio às dificuldades. Ele disse, pastor, eu não tenho nenhum dom, nenhum chamado. Ele disse, meu filho, o chamado vem na carruagem, vem no meio do caminho, você vai ver. Ele disse, pastor, acredite, pastor, não tenho jeito. Ele disse, você vai descobrir o jeito durante esse ano. E mais, no final do ano você vai voltar aqui, no gabinete, pedindo
para eu colocar você de novo no departamento infantil. Você vai ver. Aí eles saíam, aparecia. Um ano depois, o irmão voltava lá no gabinete. Pastor, ele disse, já sei. Lembra que eu disse a você? Você quer que eu coloque de novo o seu nome? Ele disse, não, pastor. De jeito nenhum. Deus me livre. Ele disse, não, eu disse ao senhor no começo do ano que não era o meu lugar, não era a minha área, eu não tenho chamado de Deus, não é para trabalhar, não. Eu disse ao senhor que eu queria trabalhar na secretaria da igreja, eu passei a minha vida toda, Deus me capacitou, eu fiz curso, eu tenho condições de ajudar, toda essa área administrativa, organizar tudo. E o pastor tinha dito um ano atrás, olha, eu sei que além dos funcionários, tem um bocado de crente da igreja que deu o nome para trabalhar na secretaria, não faz nada, fica falando da vida dos outros lados, fica tomando cafezinho e o trabalho não anda. Ele disse, então pastor, eu não disse ao senhor, eu estava louco para servir na secretaria, o senhor não me colocou. Ele disse, sabe o que aconteceu? O senhor me deu uma sala com 30 crianças, 30! O senhor sabe quantas crianças tem hoje? 3! Tudinho saiu, pastor. E das 3, pastor, das 3, 2 são meus filhos, que eu obrigo a ir todo domingo, que eles disseram que eles não querem, e eu obrigo, vocês vão, que vocês são os filhos do professor, vocês não podem me abandonar, não. E o pastor disse, e quem é a terceira? Ele disse, meu sobrinho, que fica dizendo assim, essa sala vai acabar, vai. Não tem mais ninguém aguenta. Mas por quê? Porque não é a pessoa certa, no lugar certo, pela razão certa, está tudo errado. Não foi chamado, não recebeu o dom para trabalhar ali, não recebeu capacitação, Deus não capacitou, Deus não confirmou no coração. Como nós temos que tomar cuidado com isso? Como diz a Bíblia, como diz então Pedro aqui, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Sirva ao Senhor conforme o dom que Ele lhe deu. Dons espirituais dados pelo Espírito Santo. Talentos naturais debaixo da direção e do poder do Espírito Santo. Não interessa. Seja o que for, quando são dons espirituais conforme estão listados aqui na palavra de Deus, o Espírito de Deus está capacitando, sim, com dons espirituais para você servir ao corpo. Quando Deus lhe der a oportunidade, por talentos naturais, são dados por quem? Por Deus. É Deus que nos capacita, é Deus que nos abençoa, é o curso que você fez, que você não faz a menor ideia, e Deus vai capacitar você para trabalhar na igreja, naquela área. Não existe dom espiritual de equipe de som. Não existe dom espiritual de filmagem e transmissão. E vários outros que não são citados. São capacitações. Deus capacita você e aquilo em que você tem capacidade, sirva. Coloque nas mãos do Senhor. Detecte o que for. O avô paterno falecido, quando ele se aposentou, se ele já servia a Deus, ele passou a servir mais ainda. Eu soube que ele chegou para o pastor da igreja, pastor, o jardim a partir de hoje é meu. Você precisava conhecer o jardim da casa dele, do vovô Aristeu. Pense num jardim bonito. Causava inveja de vizinhos. Então ele chegou para o pastor da igreja, não quero ganhar um centavo, eu quero servir a Deus. Agora eu estou com mais tempo. Então eu quero dedicar, o jardim da igreja é meu, pastor, é meu. Ia lá para a igreja durante a semana para cuidar do jardim. Onde é que está o dom de cuidador de jardim na Bíblia? Não tem dom de cuidador de jardim. Mas é a habilidade que Deus nos concede, que a gente deve servi-lo então. E Deus nos dá dons e talentos para sairmos de nós mesmos. Para sairmos dos nossos problemas, ficamos focados em nós mesmos, ficamos focados nos nossos próprios problemas. E Deus nos dá para que possamos servir uns aos outros, para servir a todos, para servir a igreja, para servir a comunidade fora da igreja, para servir a sociedade, testemunhando. De tal forma que as pessoas olhem para você, vejam o profissional que você é e vejam a diferença.
E quando elas souberem que você segue a Cristo, que você leva a sério o Senhor Jesus, elas vão dizer, agora eu começo a entender um pouquinho porque esse profissional é dessa forma. Porque esse profissional é diferente desta forma. Priorizar a igreja. Não adianta você ganhar o mundo, servir ao mundo inteiro e não servir a igreja. Porque dons foram dados para você servir a igreja, mas não diz a Bíblia que é exclusivamente a igreja. Quantos cristãos que serviram a outros também, mas não esqueça a igreja. Para que você não falhe na capacitação que Deus lhe deu para glorificar ao Senhor Deus. Pedro deixa claro que cada um, por isso que Pedro diz aqui, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Com isso Pedro está dizendo, cada um tem pelo menos um dom. Ninguém tem todos os dons, mas cada um tem pelo menos um dom, alguma habilidade, algum talento. Deus deu a cada um de nós algo que a gente pode fazer para a glória dele e que a gente pode então servi-lo com aquilo que ele nos deu. É bem certo que nós temos pelo menos de 3 a 4 listas que não têm a intenção, e os teólogos estudiosos e os mais sérios afirmam de fato isso, que essas listas não são estanques, não é para acabar ali. Mas Paulo cita alguns dons, como diz lá em 1 Coríntios 12, Efésios 4, Romanos 12. Paulo está citando vários dons ali para dar um demonstrativo dessa diversidade de dons. São vários dons, vários ministérios, cada um que trabalha em algum ministério que honre e glorifique ao Senhor e contribua na grande missão de fazermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então veja, sirvamos cada um conforme o dom que nós recebemos. Não é para ser como um diácono, nós acabamos de ordenar aqui. Conta-se que aqui no nosso Nordeste, no interior, um diácono dava ordem em todos os diáconos, e teve um diácono novo que ele ousou contestar aquele diácono que dava ordem em todo mundo. Ele disse, por que o senhor fica aqui mandando em todos os diáconos? E o diácono mandão olhou para ele e disse, você não sabe que o meu dom é mandar? Então, meu irmão, pare de reclamar e me obedeça. Meu dom é mandar. Não tem dom de mandar na Bíblia. Não tem esse dom de mandar. Então nós temos que servir conforme o dom que Deus nos deu. Conforme o que nós temos. Conforme a parábola dos talentos. Estamos estudando sobre as parábolas. Conforme a parábola dos talentos. E ali não é talento. Talento como a gente entende, uma habilidade. Não. Era moeda corrente na época. Então aqui estão essas moedas, aqui está este valor, multiplique. Veja o que você vai fazer. Então nós somos chamados a frutificarmos através do uso dos dons que Deus nos deu. Uma jovem chamada Johnny, ela nasceu em 15 de outubro de 1949. Aos 17 anos, ela sofreu uma fratura cervical, que a deixou tetraplégica. Ela escreveu as suas experiências durante a reabilitação. E em 1976, ela publicou essas experiências na sua autobiografia, que virou um best-seller internacional, cujo título foi Johnny, a inesquecível história de uma jovem mulher tetraplégica e depressiva. Vou pedir para projetarem a foto. Tetraplégica. Ela desenhava e pintava com a boca. Com a boca. Usar o que Deus concedeu. O livro virou filme, com ela mesma como a atriz principal.
ela ganhou vários prêmios e reconhecimentos. Em 2005, ela foi indicada ao Comitê Consultivo de Deficiência Física do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Você está pensando que eu estou querendo enfatizar Johnny? Não. Muito embora sirva de grande exemplo para todos nós. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Conforme a capacidade que Deus dá a cada um de nós. Conforme as oportunidades que nós temos a cada momento da nossa vida. Aos 17 anos, passou a ser tetraplégica. Johnny conta que depois do acidente que a deixou quadriplégica, muitas vezes entrou em terríveis crises de depressão. Sabia que Deus tinha respostas para ela em algum lugar da Bíblia. E muitas vezes pensou que Ele, Deus, iria usar alguém muito especial. Um jovem atlético, ou um talentoso seminarista, ou um grande pregador, para falar o que ela precisava ouvir. Entretanto, segundo seu testemunho, Deus usou um rapaz, magricela, não estou falando de Denilson, não. É porte atlético. Um jovem, magricela, de 16 anos de idade, cuja função era tão somente entregar jornais. Era uma pessoa sem possibilidades, de acordo com os padrões humanos, mas que havia sido escolhido por Deus. Era apenas um adolescente com uma Bíblia. Ela diz, Johnny, foi quase como se Deus se deleitasse em exibir o seu poder através de uma criança, um adolescente, em lugar de enviar um grande teólogo, treinado para orientar pessoas com defeitos físicos. Um dos que prefaciou a obra dela foi ninguém menos do que Billy Graham. Billy Graham, grande pregador e evangelista, mas não foi ele que Deus usou. Deus usou um jovem de apenas 16 anos, entregador de jornais, mas que tinha um amor pela palavra de Deus. Que quando se colocou nas mãos de Deus, aquele adolescente fez um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Que talvez muitos seminaristas, missionários e pastores não pudessem realizar. Não é a questão do título, é a questão de servir. É a questão de se colocar nas mãos de Deus. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O servo de Jesus serve. Mas ele não só serve como bom mordomo de Deus. Ele serve também, são as cenas dos próximos capítulos. São as cenas dos próximos capítulos. Eu quero convidar você a estar no próximo domingo, para pensarmos sobre como mais esse servo de Jesus serve. Mas eu quero que você saia daqui. Eu quero que você guarde esta verdade. Nós precisamos servir a Deus como bons mordomos de Cristo. Pode parecer teoricamente muito bonito, muito lindo, mas a minha pergunta para o meu e para o seu coração é: que tipo de servo nós temos sido? Onde nós moramos, não só na nossa casa, mas na nossa vizinhança. Que tipo de servo nós temos sido na igreja? Que tipo de servo nós temos sido no trabalho? Que tipo de servo nós temos sido onde nós possivelmente estudamos? Que tipo de servo nós temos sido na vida? O servo de Jesus serve, e serve como bom mordomo de Deus. Mas há ainda algo mais.
precioso e maravilhoso, que nós esperamos compartilhar, se Deus nos permitir, no próximo domingo. Até lá e ao longo desses dias, sirva. E pense como você tem servido. Pense como você tem servido. Se você tem abençoado vidas, se você tem feito diferença na vida de pessoas, se você tem edificado pessoas, se pessoas podem conhecer mais do amor de Jesus através da sua vida e do seu serviço, ou se talvez nós temos afastado pessoas de Cristo, como os fariseus fizeram, afastaram muitas pessoas de Deus. E se você perguntasse a qualquer fariseu daquela época, ele diria: eu estou certo, eu estou servindo a Deus. Estava não. Foi preciso Jesus chegar e dizer: tá não, você fariseu, você não está não, você está pensando que está, mas não está. Você não está certo, você nem está certo, você nem está servindo fielmente a Deus. Isso é um grande desafio para mim e para você. Repensarmos as nossas vidas, os nossos valores, os nossos comportamentos, as nossas atitudes e pensarmos: Senhor, colocarmos diante do Senhor individualmente, pessoalmente: Senhor, o que é que Tu queres de mim? Que tipo de servo o Senhor quer que eu seja? Como o Senhor quer que eu sirva? De quem, Senhor, verdadeiramente eu estou sendo servo? E aí então poder ser um servo que se coloque nas mãos do Senhor, para que você seja contado como um bom mordomo de Cristo. O servo de Jesus serve como bom mordomo de Cristo. Há mais. E eu espero que você possa voltar, se Deus assim nos permitir. Que o Senhor Deus nos abençoe.